Iniciada mais uma aula, certo? Já está gravando, certo? O tema de hoje é logaritmo, certo? A parte inicial do logaritmo, que é a nossa 17ª atividade, certo? Na parte de logaritmo, a parte inicial, eu fiz uma subdivisão para ficar mais tranquilo de entender, porque logaritmo nem todo mundo gosta, mas não é difícil de entender, porque tem muita regra, certo? Aí eu dividi o conteúdo de logaritmo em algumas pequenas partes já para a gente não confundir as regras, beleza? Vamos lá. Então, ó, logaritmo. Aí é o seguinte, primeiro, resolva os logaritmos, certo? Então, primeiro, o que é um logaritmo? Tá? O logaritmo, ele é a operação inversa da exponencial, certo? É o contrário no lugar da função logaritmo, é o contrário da função exponencial. Ela foi criada, tá, para poder existir o inverso da exponencial, certo? Então, pela definição do logaritmo, vou colocar logo aqui em cima, certo? Então, tem assim, log de b na base a, certo? Isso é igual a um valor chamado de c, certo? Mas quem é esse c, certo? Para que eu descubra quem é esse c, isso aqui tem que obedecer à seguinte relação, tá? O nosso b, que é o nosso logaritmando, tá, é igual ao a nossa base elevado a c. Então, b é igual a elevado a c. Então, o logaritmo de b na base a é igual a c. Isso aqui a gente chama de si somente si, certo? Ou seja, só acontece se isso também acontecer. Ou seja, o nosso logaritmando, tá, é igual a quem? A nossa base elevada ao seu resultado. Então, o que é que a gente quer com um logaritmo? A gente quer descobrir o expoente da potência, né, nessa aplicação aqui, ó, de logaritmo, certo? Ok? Ou seja, a gente tem um resultado, tem a base da potência e quer descobrir o expoente. Isso quem faz é o logaritmo, certo? Então vamos lá, aqui na primeira questão, né, letra A, resolva o logaritmo, certo? Então vai aplicar basicamente essa definição. Na letra A tem o seguinte, ó, logaritmo, tá, de 1/4 na base 2. Aí isso é quem? Eu não sei quem é, então vou chamar de x, como poderia chamar aqui de c para aplicar na fórmula, certo? Vamos chamar aqui de x, tá? Por costume do x. Então, aplicando a definição, essa mesma definição, quem tem o quê? Ó? Que o nosso logaritmando, que é 1/4, tá, é igual a quem? A nossa base, que é o 2, é elevado ao x. Pronto. Agora a gente vai encontrar o x. E qual é o segredo? É usar a definição de exponencial, ou seja, transformar em uma igualdade de potências de mesma base. Porque quando isso acontece, implica que os expoentes são iguais, certo? Veja, a nossa base aqui é quem? 4. E aqui eu tenho 1 sobre... desculpa, nossa base aqui é 2. E aqui tem 1 sobre 4. Mas eu sei que 4 é o quê? É 2 ao quadrado, certo? Então isso aqui é 1 sobre 2 ao quadrado igual a 2 elevado a x. Olha, observe que já apareceu um 2 aqui, não é isso? Vou fazer aqui em cima. Aí aqui eu vou aplicar a regra da potenciação. Aqui é o inverso de uma potência, tá? Ou seja, 1 sobre uma potência é a mesma potência com o oposto do mesmo expoente. Ou seja, 2 elevado a menos 2. Isso é igual a 2 elevado a x. Beleza? Quando a gente tem 1 sobre uma potência, tá? Isso aqui é igual a quem? Essa mesma potência, tá? Ou essa mesma potência, só que ao invés de usar o expoente que está aqui, vai usar o inverso do expoente. Se aqui ele está positivo, aqui ele vem o quê? Negativo. Se ele tivesse negativo aqui embaixo, aqui viraria o quê? Positivo, certo? Aí observe que a gente tem uma igualdade de potências de mesma base. Então quando isso acontece, tá? Obrigatoriamente os expoentes são iguais, certo? Ou seja, menos 2 igual a x. Pronto, nosso x é quem?
menos 2. Certo? Não sei se vocês repararam no vídeo lá que eu coloquei, se eu não me engano, o professor quando explica lá, ele cancela essas bases, certo? Mas não faça isso, tá? Esse ato de cancelar, você está matando a matemática. Isso aqui não existe essa simplificação, certo? Isso aqui existe o quê? Que quando há uma igualdade de hipóteses na mesma base, isso implica, tá, que os expoentes são iguais. Não cancele esse 2 aqui não. Você pode até cancelar, tipo para a questão de não escrever mais embaixo, né? Mas matematicamente isso fica feio, entendeu? Fica incorreto, certo? Beleza? Eu coloquei aquele vídeo lá porque aquele professor explica bem. Agora eu gosto da explicação dele ali. Mas assim, às vezes certos professores querem utilizar um certo macete que às vezes acaba matando a matemática, certo? Então não faça isso, não corte as bases. Beleza? Então a resposta é menos 2, letra D. Ok? Beleza? B. Ó, a mesma coisa, vamos lá. Ó. Letra B. A gente tem que logaritmo do 3 na base raiz cúbica de 9. Deixa eu só aumentar esse 3 aqui, não vai ficar meio estranho. Só aumentar aqui ele. Pronto. Aí isso aqui vai ser quem? A gente chama de x, certo? Então, vamos lá. Aplicando a definição, fica 3 sozinho desse lado, né? Soma o logaritmo, igual a quem? Isso aqui vai ser a nossa base. Ó. Então, eu vou colocar parênteses porque tem uma raiz, certo? Raiz cúbica de 9, tudo elevado a x, certo? Ok? Aí aqui você pode aplicar aquela propriedade, tá? Potência de um radical, tá? é igual o quê? Ao radical cujo expoente que estava fora fica dentro do radical, ou seja, faz parte do radicando, não é isso? Ou seja, o expoente que estava fora eleva o radicando. Então isso aqui vai ficar 3 igual a raiz cúbica de 9 elevado a x. Ó, observe que a nossa base aqui é 3. Então esse 9 aqui tem que transformar em base 3. E 9 eu sei que é 3 ao quadrado. Então esse aqui é 3 igual a raiz cúbica de 3 ao quadrado elevado a x. Não é isso? Já que 3 ao quadrado é 9. Aí potência e potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes x, 2x. Fazer aqui do lado. Então, peraí. Vai ficar 3 igual a raiz cúbica de 3 elevado a 2x. Pronto. Aí agora, ó, observe que aqui tem um 3, aqui tem um 3. Só que aqui está na raiz, né? Então eu tenho que transformar, tá, este radical, tá, em uma potência de expoente fracionário. Como é que fica? Vai ficar, a base vai ser o 3, certo? Aí, como é uma fração, tá, o expoente que está no radicando vai ser o numerador. E o índice, né, que pertence ao radical, que está lá de fora, vai ser o denominador, ou seja, a parte de baixo. Popularmente, eu costumo dizer o seguinte: quem está na sombra, tá dentro da casinha, vai para o sol. E quem está no sol, lá de fora, vai para a sombra. Certo? Vai ficar 3 elevado a 2x sobre 3. Certo? Beleza? Pronto, ó. Aí agora, ó, presta atenção. As bases são iguais. Ou seja, se as bases são iguais, obrigatoriamente as expoentes são iguais. Quando não aparece aqui, é porque é 1, tá? Vou até mudar aqui a cor. Vai ficar aqui bonitinho, certo? Aqui é 1 quando não aparece. Certo? Ou seja, 1 vai ser igual a quem? 2x sobre 3. Pronto. Se o 3 está dividindo, passa multiplicando. 1 vezes 3 é igual a 2x. 1 vezes 3, 3. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. 3 sobre 2 é igual a x. Ou x é igual a 3 sobre 2. Beleza?
Letra C, né? Aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho braçal, mas não é nada demais. Devagarinho, passo a passo, a gente resolve. Beleza? C. Alguma dúvida aqui na B ou não? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. C. A gente tem logaritmo de 0,25 na base 16. Tá? Aí isso aqui eu vou chamar de x. Aí isso fica quem? 0,25 deste lado. Igual a 16 elevado a x. Certo? Ó, observe que aqui eu tenho 0,25 e aqui eu tenho 16. Certo? Mas eu sei que 0,25, que é como se fosse 25 centavos, é R$1 dividido para 4 pessoas. É ou não é? Não é isso? 0,25 é como se fosse 25 centavos. Que é R$1 dividido para 4 pessoas. Então, é infração. Por que eu usei 4? Porque eu sei que o 16 é 4 vezes 4. Né? Esse 16 aqui é 4 ao quadrado. Tá? Elevado a x. Olha, 4 de um lado e 4 do outro. Pronto, agora ficou fácil. Fazer aqui do lado. Né? Deixa eu só separar isso aqui para não misturar. Só separar isso aqui para não misturar. Peraí. Pronto. Então, ó, 1 sobre 4 é 4 elevado a menos 1. Igual aquela que a gente aplicou lá no 1 sobre 2 ao quadrado, certo? E aqui vai ficar 4 elevado a 2 vezes x, 2x. Potência de potência. Pronto. Se a base é igual, né? Os expoentes são iguais. Menos 1 é igual a 2x. Se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 1 sobre 2 é igual a x. Ou seja, o nosso x é igual a menos 1 sobre 2. Se tivesse na forma decimal, eu tenho que dividir, né? Mas como não está ali na resposta, no caso aqui seria 0,5, né? Certo? O nosso x é menos 1 sobre 2, letra A. Ok? Então essas três questões aqui, certo? A letra A, a letra B, a letra C, a gente usou só a definição de logaritmo, certo? Usou só isso aqui. Beleza? Pronto. 2, né? Já a 2, certo? Ela trabalha como uma equação logarítmica, certo? Na equação logarítmica, eu não preciso chamar de x, já tem um certo valor. Pronto, aí é só aplicar a definição do mesmo jeito. Certo? Diz o seguinte, ó, qual é o número real x em log de 4 na base x igual a menos 2? Então, vamos lá, vamos botar aqui. Log, tá aqui 2, né? Log de 4 na base x igual a menos 2. Pronto. Aqui é uma equação logarítmica, porque já tem a nossa letrinha para descobrir, certo? No caso aqui o nosso x. Aí é só aplicar a definição. Ó. 4 igual a quem? X elevado a menos 2. Pronto. Daí morreu Maria Preá. Ó. Observa, aqui a base é x, né? E aqui eu tenho um 4. Como é que eu vou transformar esse 4 em x? Certo? Aparentemente vai ficar difícil, né? Quase que impossível. Mas eu tenho que pensar numa estratégia seguinte, inversa. Qual é a maneira inversa? É o que? Transformar em mesmo expoente, ó, que é menos 2. Se numa igualdade de potência eu tenho a igualdade entre os expoentes, obrigatoriamente as bases também são iguais, certo? Então como é que vai ficar aqui? Ó, primeiro para aparecer um 2, tem que 4 é 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado é igual a x elevado a menos 2. Ele está querendo entrar aqui. Boa tarde, Emily. Certo?
Aí, ó. Professor, desculpa a demora, que eu tava fazendo atividade aqui. Aí eu fui olhar agora o Tá, grupo. sem problema. Depois você, Tá. da parte que você não pegou, você assiste a gravação que eu vou estar colocando daqui a pouco. Certo? Ok. Pronto. Aí, ó, a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte, ó. 2 elevado a 2 igual a x elevado a menos 2. Certo? Mas observe o seguinte, né? Esse 2 tem que ser menos 2. Como é que eu vou transformar esse 2 em menos 2? Né? Eu sei que menos com menos dá mais, não é isso? E eu vou querer usar um menos. Então eu vou trocar esse menos, vou trocar esse mais por menos, certo? Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 2 igual a x elevado a menos 2. Beleza? Ó, porque menos com menos é mais. Tranquilo? Só que esse menos aqui é como se fosse menos 1, certo? Porque menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, certo? Então, fazendo aqui do lado, como é que fica? Deixa eu ver pra cima. Quando não é Natal Cap, é o cara do milho, da pamonha. Lá. Perde a concentração. Então fica 2 elevado a menos 1 vezes menos 2, certo? Igual a x elevado a menos 2. Aí agora eu vou separar isso aqui, ó. Isso aqui é 2 elevado a menos 1, tá? Tudo elevado a menos 2, certo? Beleza? Percebeu que eu separei aqui? Igual a x elevado a menos 2, certo? Então, ó, observa agora, os expoentes não são iguais de fora? Se os expoentes são iguais, então as bases também tem que ser o quê? Iguais, não é isso? Ou seja, 2 elevado a menos 1 é igual ao x. 2 elevado a menos 1 é igual ao nosso x. Uma vez que esse expoente é igual a esse expoente. E a gente tem uma potência igual a outra potência, certo? E 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o valor de x. Ou x igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, nesse caso, aparentemente deu um pouco mais de trabalho. Porque o nosso expoente ele não já veio pronto de cara, né? Aí eu tive que usar, tive que lembrar a questão da regra de sinais, né? Sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Então eu usei o menos com menos que dá o mais aqui de cima, certo? E esse menos obrigatoriamente é o menos 1. Ok? Beleza? Então aqui é letra B. Essa questão era um pouquinho mais trabalhosa, né? Tem que usar um pouquinho a cabeça para dar uma certa pensada para poder sair da sinuca de bico, né? Que era esse caso aqui, né? Beleza? Ou o que eu fiz aqui neste caso aqui, podia ter feito no x também, não tinha problema, né? Ia ficar x elevado a menos 1 vezes 2, porque vai dar negativo, né? Aí ia aplicar, vai dar certo. Ia ser um pouco diferente, mas ia encontrar a mesma resposta, certo? Beleza? E agora vai para a nossa última questão, a questão 3, né? Que também é uma equação logarítmica. É o seguinte, ó, qual o valor de y na equação log de y na base 2 igual a 6? Né? Questão 3. Log de y na base 2 igual a 6. Então, até que vai ser bem direto, né? Vai ficar o y igual a 2 elevado a 6. Certo? Aí é só multiplicar. Bem simples essa aí, certo? 2 vai aparecer quantas vezes? 6, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. Então nosso y é igual a 64. Então vejam, na parte da equação logarítmica, uma já deu um certo trabalho e a outra já foi bem mais simples, certo? Não quer dizer que a equação logarítmica vai ser sempre difícil, tem as questões fáceis também, certo? Então aqui é letra
C. Beleza? Pronto, então era isso, né? Até uma próxima aula. Obrigado por ter assistido aí, certo? E quando for assistir esse vídeo aí, dê o like de novo. Valeu, meu povo. Obrigado e até a próxima.